Olá, sejam bem-vindos ao nosso site refisdacrise.com.br. Vamos tratar agora desse novo parcelamento envolvendo os débitos do Simples Nacional com o advento da Lei Complementar 139, publicado no dia 11/11/2011 e regulamentado recentemente pela resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 92 de 2011. Basicamente, a dúvida que tem sido corriqueira no nosso site, dos usuários do nosso site, é a respeito dos débitos do Simples Nacional no período de apuração de 2011. Esses débitos de 2011 poderão entrar no parcelamento do Simples Nacional? A resposta é sim, vai poder entrar no parcelamento do Simples Nacional. Mas a partir de quando, Omar? Porque a resolução fala que esses débitos de 2011 não poderão ser parcelados entre 2 de janeiro de 2012, data em que se inicia o parcelamento, até o dia 30 de março de 2012. Então, como é que fica? Como é que eu vou parcelar quando esses débitos? A resolução foi obrigada a criar esse intervalo entre o dia 2 de janeiro de 2012 até o final de março de 2012, porque a constituição, a confissão, o autolançamento desses débitos do Simples Nacional, referente a 2011, somente se dão com a apresentação da DASN, aquela declaração anual do Simples Nacional, aquela declaração que deve ser entregue até o último dia útil de março de cada ano. Então, no caso, o dia 30 de março de 2012, para os débitos da competência de 2011. Consequentemente, não tem como ser parcelado um débito que ainda não foi constituído. Não há como se colocar no parcelamento, dentro desse período de 2 de janeiro até março de 2012, de um débito que não foi autolançado, que não foi constituído. Por isso que tais débitos do Simples Nacional referente ao período de 2011 somente poderão ser parcelados a partir de abril de 2012. Então, esse é o motivo, a justificativa para esse intervalo previsto, muito bem previsto, pela resolução do CGSN número 92 de 2011. Aí eu emendo uma outra questão. Omar, então a empresa, a MEPP, que estiver devendo o Simples Nacional em 2011, estará fora do Simples Nacional em 2012? A existência de débitos no período de 2011 afastará, excluirá a MEPP do SIM ou impedirá novas adesões para 2012? A resposta é negativa. Não será motivo para impedimento, porque a ideia é a mesma. Se esses débitos ainda não foram constituídos, não foram autolançados, autodeclarados, por extensão, esses débitos de 2011 também não podem servir como impedimento para a adesão ou permanência no Simples Nacional. Logo, o contribuinte que estiver devendo 2011 vai entrar no Simples Nacional ou vai permanecer no Simples Nacional em 2012 automaticamente, normalmente, sem nenhuma dor de cabeça. Esses débitos de 2011 só serão motivos de obstáculo para a permanência ou adesão ao Simples Nacional a partir do momento em que eles forem declarados e não pagos. Uma outra observação relevante a respeito desses débitos do Simples Nacional período de 2011 é que eles poderão entrar no parcelamento que o contribuinte eventualmente fizer dentro daquele intervalo de 2 de janeiro de 2012 a março de 2012. Então vamos dar um exemplo. O contribuinte vai no dia 2 de janeiro e faz o parcelamento dos débitos do Simples Nacional do período de julho de 2007 até dezembro de 2010. Parcelou esses débitos. 2011 não vai conseguir, não vai poder parcelar 2011. Depois de constituído, de confessado esses débitos de 2011, o contribuinte poderá incluir esses débitos de 2011 neste parcelamento que foi feito. E com uma observação também muito interessante por parte da Resolução 92 de 2008 do CGSN, é que esta inclusão dos débitos de 2011 não implicará em um reparcelamento, não implicará, portanto, no cancelamento do parcelamento até então feito e a constituição de um novo parcelamento.
E essa observação, esta prescrição da Resolução 92 é de fundamental importância na medida em que, de acordo com a Lei Complementar 139 de 2011 e essa regulamentação por parte da Resolução 92, a MEPP somente poderá fazer 2 reparcelamentos desses débitos do Simples Nacional. Então essa inclusão dos débitos de 2011 não contará para fins desse limite de 2 reparcelamentos. Outra observação muito interessante, muito importante, é que o primeiro reparcelamento, de acordo com a resolução, implica num sinal de 10%. Ou seja, para reparcelar o débito, o contribuinte é obrigado a pagar 10% do débito, da totalidade do débito, reparcelando, portanto, 90%. E num caso do segundo reparcelamento, esse sinal aumenta para 20%. Logo, o parcelamento em até 60 vezes se limitaria aos 80% restantes. Então, volto a te dizer, na hipótese dessa inclusão dos débitos de 2011 num parcelamento em andamento, não implicará na contagem como reparcelamento. Não terá, então, a necessidade desses 10% de sinal e também não impedirá que o contribuinte posteriormente reparcele 2 vezes esses débitos do Simples Nacional. Então essas são as considerações que nós reputamos aí de grande relevância, de grande interesse, polêmico, na medida em que muitos contadores, empresários e advogados têm nos consultado através desse nosso site refisdacrise.com.br, que vale dizer que eu tenho insistido bastante nesse ponto. Graças a vocês aí, usuários, notadamente empresários e contadores, tem nos aí dado índices de visitas extraordinários, né? Temos aí ultrapassado até 7.000 visitas semanais a esse nosso site, o que nos traz aí uma responsabilidade ainda maior e, é claro, um orgulho, uma alegria imensa de poder contribuir com vocês a respeito desses assuntos afetos a parcelamentos de tributos.